aqui, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fim do primeiro jogo do Campeonato Paulista, derrota do São Paulo para o Guarani, fora de casa. A gente vai falar muito aqui a respeito desse jogo detalhe por detalhe. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias, com todas as notícias, análises e resenhas aqui do São Paulo. E deixe o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Vamos lá falar desse jogo, começando, é claro, pela escalação. O São Paulo não poderia contar com o Miranda e o Arboleda nessa partida. O Arboleda foi convocado para sua seleção e o Miranda, ele teve aquele problema de Covid e aí ele não está 100% recuperado, motivo também pelo qual o Patrick não foi titular, que é o que tudo indica. Ele deve ser titular nesse time do Rogério Ceni, inclusive um dos poucos jogadores que se salva do jogo de hoje. Entrou muito bem e deu assistência para o gol do Caleri, belo gol do Caleri, que machucou a bola no primeiro tempo, mas no segundo tempo, por conta do gol, eu vou dar essa brecha aí para ele. Diego Costa e Léo. O Léo já funcionou em algum momento no São Paulo, jogando no esquema com 3 zagueiros, principalmente com o Hernan Crespo. Hoje, o São Paulo, e o Rogério Ceni deixou isso muito claro, vai continuar jogando com linha de 4. E na linha de 4, o Léo não rende tão bem assim. Como lateral esquerdo, eu nem preciso falar nada. Pior ainda. E o Diego Costa, eu também tô cansado já de falar do Diego Costa. Ele é um zagueiro fraco, ele não tem nível para o São Paulo. Se ele é um jogador novo e alguém acredita ainda que ele vá dar essa volta por cima, empresta o jogador para outra equipe. A gente achou time até para o Lucas Perry, então a gente acha um time também para o Diego Costa. Eu vi gente falando uma insanidade, que é para colocar o Diego Costa de volante. O volante tem muito mais trabalho em todo o campo do que um zagueiro. Se ele não rende como zagueiro, não é como volante que ele vai render. Outra coisa, passaram diversos técnicos aqui com o Diego Costa à disposição. Ninguém sequer em uma partida do profissional se meteu a colocar o Diego Costa como primeiro volante. O Rogério Ceni queria um volante alto. Diego Costa, ele tem altura para ser zagueiro, então ele tem altura para ser esse primeiro volante que o Rogério iria querer. Mas ele não dá, esse cara não dá para vestir a camisa do São Paulo, é muito fraco. Então fica evidente o primeiro ponto aqui de que o São Paulo precisa realmente desse zagueiro que pediu o Rogério Ceni, que pediu o Muricy principalmente. A respeito dos laterais, não tem muito o que falar, o time não conseguiu criar muito bem, ali o meio de campo ainda não tá funcionando legal. A ponta também a gente teve a estreia do Nicão e no outro lado teve o Rigoni, que joga pelo lado direito geralmente, ou joga ali como segundo atacante ou até como atacante centralizado, e hoje ele começou a jogar em jogos profissionais, né, sem ser treinamento, ele começou a jogar pelo lado esquerdo do campo. Então basicamente é um jogador improvisado porque o que o técnico pediu não chegou. Falando da partida em si, o Guarani mereceu vencer. E essa foi uma excelente colocação do Giovanni Chacon, que é da Jovem Pan. Ele falou que o time do Guarani criou mais, o time do Guarani fez tudo mais e melhor. O time do Guarani marcou mais, criou mais, finalizou melhor. Não é que eles só saíram no contra-ataque, abdicaram do jogo e foram mais fatais, foram mais certeiros ali quando tiveram chance. Não foi isso que aconteceu. Eles fizeram tudo mais e melhor do que o São Paulo. E aí é lógico que a gente ia tomar gol do Lucão do break. O cara pegou uma bola da lateral, estava quase encostado na linha lateral, ele puxa para a direita e dá um tapa encobrindo o Thiago Volpe, que está desatento e mal colocado, o que não é novidade. Antes disso, teve uma bola no meio do gol que qualquer goleiro joga para baixo e depois encaixa. O Thiago Volpe, ele se atrapalha e joga a bola para escanteio de forma totalmente sem técnica. Depois teve aquela lambança que ele solta a bola no pé do atacante, que por um milagre não fez o gol. E o terceiro lance foi esse, que ele estava desatento, que ele estava mal posicionado e que se ele tem um bracinho um pouquinho mais longo, ele faz aquela defesa. O que deixa mais claro outra coisa. Tem gente, e isso inclui o Rogério Ceni, porque agora ele tem um goleiro para colocar no lugar do Thiago Volpe, e gente que ainda cai nesse conto de fada de que o Volpe, ele é um goleiraço, ele é um goleiro que só está passando por uma fase ruim. Gente, essa fase ruim, ela vai durar até quando? Vocês lembram daquele clássico contra o Santos, com o São Paulo disputando o título, que aqueles pontos que a gente perdeu no clássico contra o Santos eram importantíssimos, e o Volpe mudou o lado da barreira e tomou um gol do Marinho lá do meio da rua? Desde aquela época ali que vem as falhas do Thiago Volpe. Então assim,
Quem acredita nisso, me desculpa. O que você tá esperando para voltar para a terra? Não dá mais, cara. É muita falha. É um goleiro que não dá para você contar com ele. Não adianta vir falar que essa bola era indefensável. De novo, o chute foi quase da lateral do campo. Ele está totalmente desatento. Ele já tinha mostrado esses sinais de desatenção lances antes daquele que culminou o gol do Lucão do break. Aí o São Paulo fez o primeiro tempo triste. Tentou criar e não conseguiu. Ali do time do São Paulo, eu acho que os únicos que se salvam é o Gabriel Neves, que apesar de tudo não erra um lançamento, consegue distribuir ali o meio de campo. Eu vou colocar o Alisson também, não porque o Alisson é um jogador deslumbrante, jogador magnífico, não. Ele corre muito, ele corre bastante, ele incomoda, ele aperta, e por mais que ele tenha perdido essa bola do primeiro gol, ele é um jogador que, mano, toda hora ele tá ali pressionando. Inevitavelmente, ele vai ficar entrando todas as partidas se ele não for titular dessa equipe do Rogério Ceni, por essa característica. Então, Gabriel Neves, Alisson, e eu vou colocar aqui também o Patrick. O Caleri também pelo gol. O Nicão, estreia do Nicão, não vou entrar aqui muito nesse mérito de jogadores que estão estreando e também não tem nenhum entrosamento com a equipe, a não ser que seja esses jogadores que, apesar disso, ainda conseguiram se destacar, como eu falei, o Patrick e o Alisson. O São Paulo gira a bola e não tem a armação. Como eu já falei para vocês, o Nicão é basicamente um armador que joga pelo lado do campo. No meio de campo do Rogério Ceni, o time não tem o jogador com essa característica. Muito provavelmente os jogadores ali, o Sara, o Alisson mesmo e o Patrick, vão ser esses jogadores responsáveis pela criação da equipe. Se você gostou, beleza. Se não gostou, o São Paulo não está nem cogitando comprar um meio armador. E se comprar, não faz o feitio do Rogério Ceni. Ele prefere esse jogador que corre muito, que faz tabela e passa, faz ultrapassagem. Ele só gosta disso realmente. Sempre foi assim. O Gabriel Sara também não jogou bem, na minha opinião. No segundo tempo ele colocou o Marquinhos, ele colocou o Éder, colocou o Rodrigo Nestor, colocou o Wellington também no final do jogo. São jogadores que na sua melhor fase vai dar um bom elenco, mas para a primeira partida eu tenho certeza que você nem está incomodado com o resultado em si. Na verdade, o que incomoda realmente o torcedor são paulino é as mesmas coisas se repetindo. O Volpi tomando gols impossíveis, que apesar dele ser um goleiro que na minha opinião é muito mediano, ele consegue levar muito gol inacreditável, cara. Quando que o cara acerta uma falta daquela, mano? Quando que o cara pega um chute daquele bonito, daquele jeito que não é o Lucão do break? E aqui eu repito, tá, galera, o que eu falei lá nas outras redes sociais, não é que o chute foi totalmente defensável, não foi isso que eu falei. Estou falando apenas que faltou desatenção, faltou movimentação correta, ele está no lugar correto e faltou ter o bracinho um pouquinho maior. Inevitável, não dá para fugir disso, galera, porque o Volpi, o papel do Volpi não é ficar fazendo milagre toda hora. Se ele fizer, beleza. Só grandes goleiros fazem milagres toda hora. Mas o trabalho dele é fazer o básico, é estar atento, é estar bem posicionado para dificultar um chute daquele entrar daquela forma. Falando agora a respeito dos pedidos do Rogério Ceni, não foi ele que pediu para o Arboleda ser convocado, nem para o Miranda não ter condições nessa primeira partida do Campeonato Paulista, mas ele ter colocado o Diego Costa e o Léo serviu para deixar muito claro para a diretoria que o Beraldo subiu agora, tá começando a treinar com os profissionais agora para de fato nesse ano ter o primeiro ano dele tendo algumas oportunidades. Não dá para contar com esse menino, ele vai ter que fazer uma transição e isso não pode existir essa cobrança. Do outro lado, você tem o Valse que tá voltando de contusão, mas você não sabe exatamente como que vai voltar. Isso aqui é uma loteria, pode voltar muito bem, pode não voltar muito bem. Então fica claro que se a gente perder o Arboleda, não tem um jogador à altura para substituir. Se a gente perde o Miranda, não tem um jogador à altura para substituir. Então a gente tem que contratar um zagueiro. Isso não é uma opção. Não adianta você olhar para o Léo em um momento lá específico, com todo um contexto específico, e achar que ele pode ser o substituto. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo optou por tentar continuar com o Rogério Ceni, ele ficou com uma condição e apenas uma. E aí tem todo aquele áudio lá do Ademar e do Muricy, enfim. Eles toparam continuar com o Rogério Ceni, montando o elenco do jeito que ele quer, do jeito que ele gostaria. Porque foi assim que deu certo no Fortaleza. Então o Rogério Ceni queria repetir isso aqui. E para ele repetir isso aqui, ele deixou muito claro uma coisa: o elenco do São Paulo, ele é previsível. E com as peças que o São Paulo contratou, ele continua sendo previsível. O ideal para o São Paulo, na verdade,
era contratar um ponta rápido driblador do lado direito e outro ponta rápido driblador do lado esquerdo. Mas ele pediu só um deles para minimamente fazer esse esquema dele funcionar, e o Nicão era uma oportunidade, ele aceitou essa oportunidade. Foi o principal pedido dele. Ele bateu nessa tecla várias e várias vezes. Não tem um cara rápido bom no 1 contra 1. Não tem um cara rápido bom no 1 contra 1 nesse elenco. Eu vi gente falando do Marquinhos. Se ele coloca o Marquinhos para ser o ponta rápido bom no 1 contra 1, ele vai continuar precisando desse jogador no elenco, porque o Marquinhos não é esse cara. Inclusive o Marquinhos não tá pronto, fez 1 ou 2 partidas boas ali na temporada passada, o resto foi um horror, então não dá para depender desse menino para ser esse jogador. E aí tem a galera que fala: ah, mas o técnico tem que se virar com o que tem. Não. O Rogério Ceni ficou com uma condição: monta o time do jeito que eu faço o time jogar, com as características que eu preciso para o time jogar. Toparam isso? Então toparam sabendo que tinha que trazer o ponta rápido bom no 1 contra 1 que ele pediu. Se você não traz esse jogador, você repete exatamente o que você fez na temporada passada com o Hernan Crespo. Ele tinha os jogadores que ele julgava ser necessário. Ele pediu apenas um centroavante desde que ele chegou, e fizeram ele jogar com o Pablo, compraram o Éder, que não é centroavante, fizeram ele colocar o Vitor Bueno improvisado como centroavante, ele teve que usar o Galeano, o Rojas como segundo atacante. Foi um horror, um desastre. O que é que aconteceu? A bola decisiva da temporada, que foi aquela quando estava 1 a 0 pro Palmeiras no jogo da volta, caiu no pé do centroavante que não tinha a qualidade que ele pediu, porque o que ele pediu não chegou, e ele jogou a bola na lua. Então eu repito, isso é o que eu bati muito na tecla no ano passado: não contratar o jogador que o técnico quer, que é necessário para o esquema tático dele funcionar, é muito mais caro do que investir pesado em um jogador desse. Se a gente foi atrás do Soteldo e não deu, no Douglas Costa não deu, e não trouxe esses jogadores, continua tendo a necessidade desses jogadores. Não existe você, a gente achou no elenco o jogador que pode fazer isso. Isso não existe. O Rogério Ceni e o Muricy toparam ficar no São Paulo. Não foi para o São Paulo agir como um América Mineiro ou como um Botafogo que tem como objetivo permanecer na Série A. Eles querem que o time do São Paulo dispute títulos porque é o nome deles como ídolos do São Paulo que está em jogo. Então o recado está muito claro para a diretoria aqui: zagueiro e ponta rápido. E lógico, primeira partida do ano, vamos ter calma, mas aconteceu exatamente a mesma coisa que estava todo mundo esperando. Hoje não ganhar, infelizmente, eu avisei, era normal. E aconteceu, a gente perdeu 2 golaços dos caras, um golaço nosso, aquele lance do pênalti eu achei um absurdo, árbitro fraquíssimo. Deram uma pancada no Nicão no meio do campo, Nicão caiu se contorcendo de do nada. Aí o jogador vai lá no ataque, ele perde a bola, grita, é falta pros caras. É um absurdo ainda hoje esse árbitro apitar jogos do São Paulo. Aquele lance lá do Alisson combinou no pênalti, o Alisson ficou todo feliz, mano. E aí ele deu um impedimento que, na minha opinião, no lance da revisão, não pareceu ser impedimento. Enfim, a gente perdeu, vamos pro próximo jogo. Outro ponto que também é interessante, São Paulo, do Rogério Ceni principalmente, não consegue jogar bem fora de casa. É muito provável que no domingo, agora a gente vai jogar em casa, o time corra muito mais e crie muito mais, e a gente ganhe até com facilidade. E aí toda essa história ela dá uma reviravolta. O jogador que não prestava, ele começa a prestar. O ponto que não tinha no elenco, a diretoria tem a ilusão que tem, e aí quando precisar vai ver que não tem. E o zagueiro, a mesma coisa. Então vamos aguardar. Eu peço para você colocar aí sua opinião nos comentários, irei responder todos vocês. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.